Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Verso de número 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz assim a palavra do nosso Deus: Não apagueis o Espírito. Novamente, não apagueis o Espírito. Vamos ver todo mundo junto? Não apagueis o Espírito. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, em nome de Cristo Jesus, pedimos ao Pai que o Senhor possa iluminar, Senhor, cada um de nós aqui neste lugar para entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco esta noite. Senhor, que o Senhor ministre sua palavra ao nosso coração e que nós sejamos edificados por Ti. Venha trazer, ó Deus, aquilo que vem de Ti, para que a Tua igreja, Senhor, seja edificada esta noite. Comece por nós e através de nós, ó Deus, faça o Seu querer acontecer neste lugar para a glória e honra do Teu santo nome. Dai-me, ó Deus, sabedoria e fale, Senhor, pois queremos ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Bem, amados irmãos, esta noite eu quero refletir com vocês sobre frieza espiritual, tá? E o texto que nós lemos é interessante, porque ele se encontra nas últimas instruções que o apóstolo Paulo dá à igreja em Tessalônica. Essa igreja, ela foi formada em uma das viagens do apóstolo Paulo, e ele passou um tempo breve lá. Mas o evangelho, irmãos, entrou de tal maneira que fez com que esses irmãos que receberam a palavra fossem tão impactados por ela, a ponto de, quando Paulo envia um dos seus cooperadores para visitar a igreja e ver como ela se encontrava, ao retornar trazendo notícias para eles, ele ficou admirado em ver o que Deus estava fazendo por meio dessa igreja. E aí quando ele escreve, logo no capítulo 1, ele fica maravilhado, não é? E ele dá graças a Deus por todos os irmãos, mencionando eles nas orações que Paulo fazia sem cessar, recordando diante de Deus da operosidade da fé, ou das obras da fé, daquilo que os irmãos estavam fazendo por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo, também da abnegação, do amor que ele tinha, quer dizer que eles tinham um amor abnegado, eles se entregavam por inteiro àquilo que estavam fazendo, e também da esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ou da esperança da glória. E eles andavam de tal modo, ou viviam assim de tal modo, que eles se tornaram modelos para toda uma região, que ele fala que é tanto da Macedônia, quanto também na Acaia. Então, veja, eles eram tão avivados, tão cheios do Espírito, tão fervorosos, como foi orado esta noite, que eles se tornaram modelo para outros irmãos, em uma região enorme, irmãos. Isso é grandioso, não é grandioso? Mas aí quando nós vamos lendo a carta e chegamos às últimas instruções, os diversos preceitos que Paulo menciona aqui no finalzinho da carta, ele coloca essa sentença: não apagueis o Espírito. E aí a minha reflexão foi pensando justamente por que Paulo
coloca uma instrução como essa em uma de suas cartas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso, obviamente, só nos leva a pensar que pode acontecer de apagarmos o Espírito. Pode acontecer, irmãos, de que o nosso coração se esfrie. E mesmo nós temos uma boa teologia, mesmo nós tendo a esperança de que Jesus vai voltar, mesmo nós não nos entregando ao pecado, como muitos outros fazem, nós podemos esfriar espiritualmente. E aí nós precisamos entender o que é que isso significa, quais as razões disso acontecer e como fazer para sair de um estado como esse. Nós precisamos pensar sobre isso, não é? Porque se ele colocou uma instrução como essa, então é possível que nós venhamos então apagar a chama do Espírito que há em nós. E muitas coisas veio à minha cabeça acerca disto, não é? Pensando na frieza propriamente dita, ela pode ser definida da seguinte maneira: ela é uma falta de fervor e de entusiasmo pelas coisas de Deus. Então, pode chegar ao ponto de nós não termos mais aquele fervor e aquele entusiasmo no que concerne as coisas de Deus. E aí o que acontece conosco é que a gente vai perdendo a alegria do Espírito. A adoração ou o culto passa a ser algo como mecânico ou normal, onde nós já sabemos o que vai acontecer e também quem atua sabe o que vai fazer. Então não tem uma afeição espiritual envolvida por trás, porque nós naturalmente somos capazes de aprender e capazes de dominar a técnica e a prática de alguma coisa. Então à medida que a gente ora, a gente habitualmente sabe orar, e possa ser que a gente já abra nossa boca, falando as coisas que a gente entende que precisam ser pedidas a Deus, mas que lá dentro da alma não tem tanta sede e busca e desejo ardente de que isso verdadeiramente aconteça. Pode acontecer da gente observar isso também em nosso meio, e nós, enquanto líderes, tentarmos fazer alguma coisa por nós mesmos, de modo que a gente tente implementar alguma coisa para que o culto não seja frio. Não é? Frio. E manter os irmãos acordados. Não é? Ou talvez, como foi feito agora há pouco, vamos orar em pé. Porque se você se ajoelhar, é capaz de você dormir. Percebem isso? Esses são sinais latentes de que a frieza espiritual está entrando na igreja. Não só na nossa, em todas as igrejas. Porque eu passei a vista, estudando um pouco sobre esse assunto, e eu comecei a perceber que parece que todos os pastores estão falando sobre isso. Isso é sinal de que a igreja do Senhor Jesus Cristo está esfriando. Então o fervor e o entusiasmo pelas coisas de Deus estão diminuindo, não é? Ela vai se manifestando de várias maneiras, e engloba também a falta de interesse em atividades espirituais. A gente não mais se afeiçoa a praticar um jejum. A gente não busca mais isso. A gente não procura se consagrar. A gente não propõe a nós mesmos tirarmos uma semana de oração em prol de uma causa, de um crescimento espiritual, de uma maior intimidade com Deus. Nós já estamos nos achando autossuficientes até no conhecimento do Senhor, e até a palavra de Deus está sendo desprezada. Então aquela meditação prazerosa que nós tínhamos antes
de ler a porção da Sagrada Escritura e deixar ela falar conosco, ou revelar a verdade dela ao nosso coração, a ponto de nos entusiasmar, ou de criar exultação, vai sendo perdida. E aí, ao longo da semana, são raras as vezes que a gente pega a palavra e se deleita nela. Ela também vai mostrar uma diminuição da vida de oração. Antes a gente orava mais. Agora nossas orações são breves, curtas e que terminam rápido. Nós não temos mais o desejo de estarmos conversando com Deus. Nós queremos apenas apresentar nossa causa e sair correndo da presença do Senhor. Nós não mais paramos para que na oração haja uma contemplação daquilo que é apresentado diante de Deus e que o Espírito Santo possa, à medida que ouve nossa súplica, já ir revelando algo a nós. Não. Nós estamos, irmãos, nos assemelhando aos católicos que rezam terço, que apenas apresentam lá sua oração e pronto. Nós estamos agindo dessa maneira. Nós também perdemos ou estamos perdendo a alegria em cultuar. O culto não é mais aquilo que a gente deseja vir fazer. Nós estamos ficando cansados, afadigados. Nós queríamos ver algo diferente. Só que o culto é você que faz para Deus, não nós. Nós não fabricamos cultos, nós não fazemos cultos para que os irmãos estejam entusiasmados com Deus, não. Todos nós devemos vir com o desejo de celebrar ao nosso Deus, de dar graças ao nosso Deus. E aí o culto em si, irmãos, tem sido aquela coisa, sabe, fria diante do nosso Deus. Não há mais vislumbre das verdades graciosas de Deus, do plano salvífico que Jesus Cristo realizou para que nós pudéssemos ter vida eterna, bem aceso em nosso coração. E aí nós estamos começando a tentar encontrar um culto mais fervoroso em outro lugar. E aí estamos, sabe, negligenciando isso, e hora e meia a gente não vem ao culto e fica em casa. Há também um desinteresse em louvar a Deus. E isso, irmãos, não começa aqui, começa em nossa casa. Os irmãos não estão mais ouvindo louvores em casa e louvando a Deus. Os irmãos estão tão ativos em tantas coisas, que não estão mais adorando a Deus no seu próprio lar. E quando vem para cá, então isso é um reflexo daquilo que você já está vivenciando no seu dia a dia. Falta de adoração a Deus no seu próprio lar, na sua própria casa. De cantar louvores a Deus, de exaltar a Deus. Então, está acontecendo isso. E também o afastamento da comunhão dos santos, que acaba levando, por fim, ao isolamento. Então, a gente não quer mais estar próximo dos irmãos, a gente não quer mais frequentar as reuniões de estudos bíblicos ou de grupos pequenos, a gente quer viver a nossa vida cristã sozinho. Eu quero vir para aqui, eu quero dar a minha porção, eu quero contribuir, depois eu volto para minha casa e não quero mais me envolver com nada. Eu não quero mais nem estar na comunhão dos santos, nem servir aos santos como edificadores de uns aos outros. Então, nós estamos, irmãos, apagando o espírito, nós estamos esfriando espiritualmente, e nós precisamos ver então e examinar quais as razões disso está acontecendo. E uma delas, irmãos, são as distrações mundanas e as priorizações daquilo que é terreno. Nós, hoje, somos as pessoas que temos
diante dos nossos olhos um grande número de distrações, não é? As redes sociais, elas cativam as pessoas. Então, todo mundo que tem um celular e tem um Instagram, vê muita coisa. Todo mundo que tem YouTube, vê muita coisa. E aí, de tanto ver coisas, você acaba desabituando-se a ler e meditar. Você só quer ver. Só quer ver, só quer ver, só quer ver, só quer ver, só quer ver. E as coisas têm que ser vistas em um modo tão acelerado que você não tem mais paciência de ler uma porção das Escrituras, um capítulo das Escrituras e concentrar-se naquilo que está lendo. Sua mente está sendo trabalhada de tal maneira por estas coisas que você não consegue mais ouvir um áudio numa velocidade simples. Você precisa acelerar, senão você perde o interesse. Você está cansado de ver as coisas assim. Então veja como nós estamos caminhando, não é? Então existem muitas coisas dentro de nós. E a priorização das coisas terrenas é que tudo isso aponta para algo daqui. Tudo que você vê incentiva você a fazer algo aqui. Um empreendimento, um negócio que melhore seu estado de saúde físico. Então vão envolver você nisso cada vez mais. E você acaba querendo correr atrás disso, a ponto de você negligenciar o seu tempo com Deus e o seu crescimento espiritual e envolver-se com as coisas deste mundo. E é isso que está acontecendo conosco, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos tão distraídos, nós estamos em um ativismo muito grande, que nós não temos tempo mais para estarmos a sós com Deus e nos deleitar com o nosso Senhor. Nós precisamos estudar, nós precisamos ver coisas, nós precisamos ir e vir, e quando vocês fizerem um balanço do seu tempo, olhe o que sobra para estar na presença do Senhor. Olhe o que sobra do seu dia inteiro. Olhe o que sobra para estar na presença do Senhor. Olhe, pense, reflita sobre isso. Olhe para o dia de hoje, quando você acordou e até agora. Quantas coisas você teve que acelerar e correr para estar aqui essa noite? Olhe para tudo isso. E veja se ao longo desse dia você teve um tempo para parar e estar diante de Deus, antes de vir para cá. Olhe para tudo isso. As distrações e as priorizações das coisas terrenas têm esfriado a nossa espiritualidade. E a gente precisa olhar para isso, não é? Um outro fator diz respeito à desobediência e pecado. Isto porque a gente sabe que se qualquer um de nós vivermos no pecado, nós interrompemos a graça de Deus sobre nós. O Senhor, Ele vira o seu rosto porque Ele está contemplando o pecado. Então, se qualquer um de nós estiver andando desta forma, nós vamos esfriar espiritualmente. Mas eu sei que não é o caso da maioria aqui, ou de todos nós que estamos aqui. Mas existe um outro fator e um terceiro fator, e esse terceiro fator é o abandono da piedade. O termo piedade, na fé cristã, significa a prática espiritual da leitura e meditação bíblica, da oração, do jejum, da adoração, da consagração. A justiça cristã. Então, nós estamos abandonando isso. E nós estamos abandonando isso porque Deus, Ele é tão gracioso para conosco, que Ele tem nos livrado de perturbações e de problemas graves, a ponto da nossa vida ser uma vida abençoada, próspera. Deus nos agraciou com um trabalho que nos concede um salário que supre nossa necessidade. Louvado seja Deus por isso, não é? Graças a Deus por isso. Então eu não preciso estar prostrado de joelhos, clamando em prol de benefícios dessa natureza, porque o próprio Deus já me concedeu isso. Louvado seja Deus por isso, não é? Bendito seja Deus por isso.
nós também somos livres de enfermidades graves. Então, se nós estamos com uma saúde perfeita, então nós não temos uma motivação maior para estarmos nos prostrando diante de Deus, clamando por nossa saúde, porque o Senhor tem nos livrado dessas enfermidades graves, e nós temos uma saúde abençoada. Deus também tem nos dado paz em nosso lar, em nossa família. O Senhor, Ele repreendeu o espírito maligno da contenda e da confusão em nossos lares. Nosso lar é uma bênção, irmãos, não é verdade? Olhe para dentro de sua casa, veja como Deus cuida e livra você de conflitos e tormentos. Veja como não há contendas, nem brigas, a ponto de estrondar tudo dentro do nosso lar. Não, Deus nos educou mediante sua graça e trouxe paz ao nosso lar, louvado seja Deus. Isso pode fazer com que a gente amenize na busca, porque nós estamos vivendo muito bem. Nós não temos nada que nos perturbe, porque Ele tem trazido paz para nós. E às vezes, acontece também de Deus nos fazer prosperar financeiramente. Deus pode abrir uma porta para nós que nos garanta um salário além do que a gente realmente precisava ou necessitava, e isso tem trazido folga para nós, a ponto até de nós nos programarmos para desfrutarmos de coisas que antes a gente não desfrutava. De melhorar o ambiente da casa, ou de viajar, ou de ter condições de usufruir de um lazer, e por conta destas coisas, nós começamos a abraçar isto e deixar a nossa espiritualidade enfraquecer do outro lado. Isso é muito sério para nós, irmãos. É muito sério para nós. Então, nós começamos a abandonar então essa piedade quando estas coisas estão presentes. E aí nós não oramos como nós deveríamos orar de fato, nós não lemos e buscamos conhecer a palavra do Senhor como deveríamos, nós não crescemos no conhecimento da verdade de Deus, nós não praticamos jejum, nós não nos consagramos, nós simplesmente começamos a tratar a piedade como um pouquinho de tempo que a nossa consciência se lembra para trazer paz a ela mesma, não é? Para trazer paz a ela mesma, dizendo assim: então ontem eu não li a palavra, então eu vou ler hoje. Então é como se você colocasse isso para que Deus veja que você leu a palavra e a sua consciência fique tranquila no modo que você está vivendo. Só que Deus não está se agradando nem um pouco disto. Nem um pouco disto. Não é? Então, esse abandono da piedade também causa, irmãos, frieza espiritual. E, como falei anteriormente no início, a falta de comunhão com os irmãos também. Porque quando nós estamos juntos, uns com os outros, e quando nós participamos de algum ministério ou algum grupo pequeno, é praticamente impossível envolver toda a igreja em algo. O que se pode fazer é envolver porções de irmãos em várias coisas e vários ministérios que a igreja tem, a fim de que eles possam construir uma comunhão e eles possam estar incentivando uns aos outros, praticando os mandamentos recíprocos, a fim de que um incentive o outro. Aí, quando um falta, o outro chama: ei, cadê você? Puxando ele, para que ele não se afaste e não se esfrie. Também admoestando, exortando, ensinando uns aos outros, partilhando testemunho e fé, compartilhando oração e a própria situação da vida, que faz com que os irmãos se importem uns com os outros,
pratiquem o amor uns para com os outros, e aí nós vemos a cada dia mais estar sendo estimulados a perseverar firme. Agora, afaste-se, isole-se, tire uma brasa do meio das demais brasas e coloque ela à parte e perceba o que vai acontecer com ela. Ela vai apagar-se. E ela lá vai ficar dizendo: ninguém lembra de mim, ninguém sabe que eu existo, ninguém me procura, ou algo dessa natureza. E ela mesma tem sido a causa de sua própria frieza, porque o cristianismo não foi feito para uma vida individualista. Nós não fomos feitos para estarmos andando na fé sozinhos, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para sermos fervorosos. Para à medida que nós orarmos por um e que Deus opere um milagre na vida daquele a qual nós oramos, todos se alegrem, todos se regozijem. À medida que alguém conta uma situação de adversidade e que os outros estão intercedendo, quando Deus age, quando o milagre acontece, várias ações de graça são dadas a Deus, não somente por aquele que recebeu o milagre, mas por aquele que intercedeu também por aquela causa, porque sabe que Deus ouviu a sua oração em favor daquele que você orou, e todos então oferecem ações de graça diante de Deus, e Deus se regozija em ver o seu povo unido dessa forma. Agora, se nós, por uma ocasião ou outra, por causa de uma dificuldade, por causa de um cansaço, por causa disso, ou por causa de um filho, nós começamos a nos afastar, nós iremos esfriar. Crente é para estar junto, crente é para estar envolvido, crente é para estar em comunhão uns com os outros. E nós não podemos, irmãos, sabemos que não podemos envolver, como eu disse a vocês, envolver 300 pessoas em um ministério só. Não, mas Deus permite a formação de grupos pequenos e de ministérios para que uns possam estar em comunhão com os outros e esses que estão em comunhão uns com os outros permaneçam firmes, fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor com alegria, cheio do Espírito Santo. E nós não podemos, irmãos, então permitir que isso aconteça, não é? O Senhor diz que a gente precisa estar junto para que a gente possa manter o fervor espiritual. E é tão maravilhoso quando Deus faz isso. Aí você imagina, você está junto com os outros irmãos, partilhando uma palavra, de repente Deus usa traz ali um significado sobre aquilo que estão estudando e lendo na palavra. E isso é a maneira que Deus faz com que todos sejam usados por Ele para a edificação do corpo todo. Não somente o líder tem a voz, não somente o líder recebe a revelação, todos recebem a revelação, porque o Senhor habita em todos. E a gente precisa então participar mais ativamente da comunhão dos santos, não é? Outra coisa que pode esfriar também espiritualmente o cristão, é quando aquilo que a gente faz não é com vistas na glorificação do nosso Deus. É quando a gente faz para nós mesmos, para a gente dizer que sabe fazer, ou para a gente mostrar para os outros que é útil. Então, qualquer coisa que alguém intente fazer no reino de Deus, não visando a glorificação de Deus, que Deus seja exaltado, tudo que ele fizer vai sem a unção. E se vai sem a unção, não produz nada. Não produz nada. Não tem efeito nenhum. É apenas palavras atiradas ou ações realizadas que visam apenas o próprio ser humano e não a glória de Deus. E nós fomos chamados para que o que viemos a comer, o que viemos a beber, ou fazer qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Se não for assim, irmãos, a obra é vazia. Não tem efeito nenhum. Sabe, não tem efeito nenhum.
E eu já falei isso para professores, já falei também isso para irmãos que dirigem cultos. Olha, se vocês se tornarem mecânicos daquilo que vocês estão fazendo, e se não, vocês não buscarem glorificar a Deus no que estão fazendo, o que vocês estão fazendo é um desserviço para a igreja de Deus. Porque não há produção de nenhum fruto. Não há. Então, quem dirige, dirige para que Deus seja glorificado. Quem ensina, ensine para que Deus seja glorificado. Quem louva, louve para que Deus seja glorificado. Quem ora, ore para que Deus seja glorificado. Quem faz qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando Deus vê isso, então Ele derrama unção, Ele derrama graça, Ele vem, se faz presente, Ele vê que aquilo que está sendo feito, realizado, ensinado, falado, tem vista a glorificação do seu santo e grande nome, louvado seja Deus. Então, se a gente não fizer as coisas para a glória de Deus, nós vamos esfriar, e vamos estar esfriando os outros também, não é? Uma vez eu já ouvi vários posts sobre isso, quando o pastor Hernando Dias Lopes, ele citou de um livro sobre realmente pregação, dizendo que a igreja está morta porque existem homens mortos pregando sermões mortos, e por isso mesmo a igreja está morta. Então, se aquilo que estão fazendo não é para a glória de Deus, não vai produzir nada, a não ser frieza espiritual. Frieza espiritual. E por fim, irmãos, outra coisa que traz frieza espiritual é quando nós abandonamos o primeiro amor. É quando nós não temos mais Jesus Cristo como centro. É quando nós não olhamos mais para Cristo com aquele vislumbre que nós tínhamos quando Ele foi revelado a nós e alcançou a nossa vida nos salvando. É quando a gente não olha mais para o Filho de Deus com amor, com desejo de estar junto com Ele, de exaltá-lo e bendizê-lo por tudo que Ele fez, por sua obra salvífica, que transformou a nossa vida, que nos deu a vida eterna. Então, quando nós não temos mais aquela afeição pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos frios. A frieza já chegou em nosso coração. Quando é citado verdades acerca desse Jesus, e você fica como estático, nem se regozija, a alegria não brota, o desejo de exaltá-lo não aparece, de dar um brado de glória a Ele, de exaltá-lo, então você já abandonou o seu primeiro amor. E fatalmente você está em um estado de frieza espiritual. E isso, irmãos, tem acontecido na igreja. Será que isso tem acontecido conosco? Será que você tem passado por isso? Será que você já se deu conta que pode estar em um estado como esse? O que fazer para sair da frieza espiritual? O que fazer? Bem, quais são os passos então para reverter isso? Primeiro de tudo, irmãos, reconheça que você não tem sido aquilo que deveria ser. Esse é o primeiro passo. É você fazer um autoexame de si mesmo e verificar se você tem essa afeição, se você tem se consagrado, se você tem meditado na palavra, se deleitado nela, se você tem louvado a Deus em casa, não somente na igreja, se você tem deleitado-se no Senhor e na verdade, se você tem
vislumbrado a pessoa do Senhor Jesus Cristo, examine-se acerca destas coisas. Se você tem dedicado tempo para ter um relacionamento pessoal com o seu Senhor e Salvador, olhe para isso. Em vez de olhar para tantas outras coisas, e olhar também para as pessoas, e olhar para os irmãos, e ver os defeitos de tudo, olhe primeiro para você. E veja se você tem feito estas coisas. Reconheça isso. Segundo, arrependa-se. Se você percebeu, olhou para si, olhou para a sua vida, fez uma retrospectiva dos seus dias, de tanto tempo que isso deixou de acontecer, e você viu que realmente está em falta, arrependa-se. Reconheça e arrependa-se. Vá aos pés do Senhor e peça perdão, porque você tem negligenciado seu próprio crescimento espiritual e a comunhão com Ele. Arrependa-se, abandone tudo e procure voltar àquele primeiro amor. Arrependa-se. Terceiro, retorne rapidamente à oração e à palavra. Coloque isso como primazia na sua vida, nos seus dias. Retorne rapidamente para a oração e para a palavra. Retorne rapidamente para a oração e a palavra, porque eles é que vão fazer com que você possa ser novamente cheio do fervor do Senhor. Terceiro, Quarto. Desapegue-se e santifique-se. Lembra que eu disse que uma das coisas que pode trazer frieza espiritual é priorizar as coisas terrenas? Se encher de coisas deste mundo vai impedir você de crescer em comunhão com Deus e ser mais fervoroso. Desapegue-se. Procure desapegar de coisas que impedem seu crescimento espiritual. Desapegue-se. Se for a rede social que toma muito seu tempo, desapegue-se. Se for o celular que toma o seu tempo, deixe ele longe de você. Desapegue-se. Se for TV, vídeo, outra coisa, desapegue-se. Purifique sua mente. Desapegue-se. Santifique-se. Procure viver para Deus intensamente, para que esse fervor volte novamente. Desapegue-se. Quinto, volte à comunhão e ao serviço. Envolva-se com os outros crentes. Entre no ministério, entra nos grupos, vai servir a Deus, vai evangelizar nos cuitéis, vai ajudar a ensinar as crianças, se envolve com o reino de Deus. Entra no ministério, entra num grupo pequeno, entra no estudo bíblico, se envolva-se, mantenha comunhão com os seus irmãos, sirva a Deus nas obras que o Senhor tem para realizar por meio de sua igreja, mas não fique parado, não fique sozinho, não fique solto, comungue com os demais irmãos, para que esse fervor volte novamente, para que esse entusiasmo volte novamente, não é? E cultive isto como um hábito diário na sua vida. Faça isso. Diante de tudo o que você tem que fazer, priorize estar com Deus. Priorize isso. Priorize um momento no seu dia em que você possa louvá-lo, em que você possa contemplar Ele, parar extasiado com a sua mente, olhando para o teto, falando com Ele, como se Ele estivesse assim, diante da sua face. Fale com Ele. Diga a Ele tudo o que você quer dizer. Diga a Ele para vir ter com você. Busque-o de todo o seu coração. Ele diz na sua palavra que Ele se deixará achar. Ele diz:
serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Louvado seja Deus. Quando você começar a realizar essas coisas, você vai ver este fervor espiritual voltar, esta alegria, esse entusiasmo por Deus e as coisas deles tomarem conta do seu coração, e você vai ser inundado com uma paz abundante, que excede todo entendimento, uma confiança inabalável, que vai fazer você perseverar diante de toda e qualquer circunstância, e você vai crer em Deus de tal maneira, que você vai testemunhar dele para os outros, e os outros vão dizer, mas como é que pode? E você vai saber, pode, porque eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para me livrar de todas as minhas tribulações. Bendito seja Deus por isso. Então olhe para isso, atente para o que Deus falou conosco esta noite, e ore, primeiramente por você, e também pela igreja do Senhor Jesus Cristo, para que ela não venha esfriar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nosso Deus. Pai bendito, eu te louvo, Senhor, e exalto o teu santo nome, ó Deus, pela exortação que nos trouxeste, Senhor, ó Deus. Mude o quadro. Venha, Senhor, sobre nós. E assim como fizeste, Senhor, naquele vale de ossos secos, realize, Senhor, um avivamento neste lugar, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Nós precisamos, Senhor, nós carecemos e reconhecemos, ó Deus, que não estamos como deveríamos estar. Nós temos, ó Deus, falhado, temos faltado para contigo. Temos sido negligentes. E eu confesso, Senhor, o meu pecado e o pecado dos meus irmãos, da tua igreja, neste lugar. E te peço, Deus, o teu renovo sobre nós. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, com o teu Espírito, ó Pai, sopre sobre cada um de nós, Senhor. E que o Senhor Deus possa, Deus, então, transformar a realidade da frieza espiritual que está se estabelecendo neste lugar. E que nós possamos ver, ó Deus, irmãos, fervorosos de espírito, amando a Ti sobre todas as coisas, deleitando-se nas Tuas verdades, ó Deus, e no seu íntimo, exultando de alegria nas revelações, nas citações das verdades bíblicas, ó Deus, no entoar dos louvores que trazem, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, investidas neles, ó Deus, inspiradas pelos Teus servos, que em determinado dia, Senhor, tiveram um vislumbre desta graça revelada a nós. Pai, em nome de Jesus, e mude a nossa sorte. Faça, Deus, que venhamos a ser modelo, assim como Tessalônica foi, para todas as igrejas à nossa volta, e que todos, ó Deus, possam perceber que o Senhor está neste lugar, em nossa vida, na nossa casa, no nosso caminhar, que vai conosco, adiante de nós, que faz, ó Deus, com que a Tua luz irradie, e que todos possam ver que o Senhor é conosco. Pai, em nome de Jesus, faz esta obra e glorifica o Teu santo nome, Senhor, sobre nós neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito seja Deus. Eu só quero